Boa tarde, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje, dia 29 de julho, para um evento da maior importância na Cátedra Oscar Sala. A Cátedra Oscar Sala é uma parceria do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo com o CGI NIC-BR. Está aqui também o Demi Guettico, que vai falar em seguida uma saudação em nome do CGI NIC-BR. Está aqui também o professor Luiz Fernando Martins Castro, que é coordenador adjunto da Cátedra Oscar Sala. Meu nome é Eugênio Butti. Começou, Bruno. E pega muito mal não aparecer na câmera. Espera aí, tem um som vazando aqui. Meu nome é Eugênio Butti e eu sou coordenador acadêmico desta cátedra. E hoje nós teremos a primeira conferência do nosso catedrático deste ano na cátedra, sucedendo a professora Lúcia Santaella, o professor Virgílio Almeida. O professor Virgílio Almeida será apresentado pela Magali Prado, que vai coordenar e mediar as atividades de hoje, mas ele vem para dar continuidade e expansão a um trabalho que tem nos levado, com disciplina de pós-graduação que nós oferecemos, com diversas atividades como seminários, grupos de pesquisa, que é entender a relação humano-algoritmo, a relação humanos-inteligência artificial. Ainda hoje, Magali Prado, nossa bolsista pós-doc, lançou um livro, Inteligência Artificial e Fake News, e é uma expressão, entre outras, das pesquisas que estamos desenvolvendo. O Virgílio Almeida, para nós, é um ponto altíssimo de progressão desse patamar de pesquisas, dessa trilha acadêmica que estamos seguindo. E o Virgílio é um pesquisador, autor de grande reputação, todos nós sabemos disso, de projeção que ultrapassem muito as fronteiras brasileiras, é um pesquisador de nome internacional. Ele é coautor de 6 livros publicados pela Prentice Hall, em inglês, com edições em português, coreano e russo. A Magali vai apresentá-lo devidamente, mas o Virgílio é um pesquisador, um autor premiado e vem já realizando coisas fundamentais aqui para nós, nos alargando os horizontes e trazendo interlocuções muito preciosas. Eu não vou me alongar, eu gostaria de mencionar algumas outras coisas, mas não vou fazer isso. Eu quero saudar uma vez mais todos os presentes, todas as presentes, especialmente nosso catedrático Virgílio Almeida. E, em seguida, eu passo a palavra, então, para uma breve saudação também para o grande Demi Guettico, esse ícone da internet do Brasil, que é parceiro presente, está o tempo todo nas atividades da nossa cátedra. Muito bem-vindo, muito obrigado. Passo a palavra para você, Demi. Puxa, muito obrigado. É uma honra estar presente nessa palestra do Virgílio. Boa tarde a todos. E o Virgílio já foi coordenador do CG, é um amigo de longa data, é um pesquisador de escola na área, e nós teremos, então, uma abordagem desse tema tão crítico atual, que é a interação entre algoritmos humanos e não humanos, inteligência artificial, e até ajudando a taxonomia disso, porque, às vezes, devido a, digamos,
a importância do assunto, as coisas acabam misturadas. Então, estou ansioso para ouvir o Virgílio e eu certamente não vou roubar o tempo da palestra com a minha pobre participação. Então, um enorme abraço, muito obrigado pelo convite e devolvo a palavra ao Eugênio. Demi Guettico, muito obrigado. Tendo feito isso, eu quero trazer aqui as saudações do professor Guilherme Ariplonski, diretor do Instituto de Estudos Avançados, e passo, então, a palavra para fazer a apresentação do nosso catedrático, nosso palestrante, a Magali Prado. E Magali, agora é com você. Um beijo para você. Obrigada, gente. Hoje é muito importante nossa conferência inaugural. Eu vou ler o currículo do Virgílio, já fiz um resuminho, que é muita coisa. Então, Virgílio Almeida, ou melhor, Virgílio Augusto Fernandes Almeida, que é o nome completo. Ele é cientista da computação. Ele fez a graduação em Engenharia Elétrica na UFMG, a Federal de Minas Gerais. O mestrado em Ciência da Computação na PUC-Rio e doutorado em Computação na Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Ele é professor emérito, né, professor titular do Departamento de Ciência da Computação da Federal de Minas Gerais e pesquisador 1A do CNPq. Para quem não sabe, 1A é o topo. Virgílio é membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências para o Mundo em Desenvolvimento e Academia Nacional de Engenharia. Virgílio é também professor associado ao Berkman Klein Center na Universidade de Harvard. Virgílio foi professor visitante na Escola de Engenharia da Universidade de Harvard, onde ocupou a cátedra, que é uma cadeira também, CAPS Harvard, durante o período recente, 2016 e 2017. Virgílio Almeida foi secretário nacional de Políticas de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação entre 2011 e 2015. Foi coordenador do Comitê Gestor da Internet no Brasil, representado aqui pelo Demi, e responsável pela Conferência NET Mundial, que em 2014 discutiu as novas bases globais da governança da internet e onde foi sancionada a Lei do Marco Civil da Internet. Então, entre outras qualidades, o nosso conferencista, eu quero dar as boas-vindas para essa conferência inaugural. É com você, Virgílio. Bem, boa tarde a todas e todos. Primeiro, peço desculpas a Magali, ela falou essas coisas todas, são coisas de amigo, né? Não precisava ter discorrido sobre isso, não, né? Eu agradeço as palavras generosas aí da Magali, né? Eu queria primeiro dar as boas-vindas a todas e todos que vão participar desse grupo de estudos e pesquisa, né, ao longo dos próximos 11 meses, né? E queria cumprimentar aqui, primeiro, o IEA, né, dirigido pelo professor Ariplonski, né, e o professor Eugênio e Luiz Fernando, que são os coordenadores dessa cátedra e que têm dado todo o apoio para eu entender melhor como funcionam as coisas, né? Então, agradeço a eles a participação na formulação do plano de trabalho para este ano, né? Queria também agradecer aqui a presença do DEME, né, que representa o CGI, que é uma instituição histórica, internacional e extremamente bem vista no mundo inteiro por ser avançada, por ser democrática, por ser atuante na governança global da internet, né? Muito obrigado, então. E mencionar aqui que a professora Lúcia Santaella, que foi a primeira coordenadora dessa cátedra, né, fez um trabalho magistral, né, que me deixa até numa situação difícil, né, porque dificilmente eu vou conseguir os resultados que ela conseguiu, né, mas a gente vai tentando produzir resultados numa área um pouco paralela à que ela trabalhou, né? Então, a professora Lúcia teve um mérito enorme de abrir os caminhos, né, desta cátedra Oscar Sala, né? O nosso tema,
que eu vou agora discorrer sobre ele, né, é chamado a interação humano-algoritmo, né, e eu fiquei, ao preparar todo o material de hoje, né, eu senti várias dificuldades, né? Primeiro porque falar para uma audiência tão especial e com interesses tão amplos não é muito simples, né? Achar o tom dessa nossa conversa aqui hoje, né? Então, espero que vocês peguem as boas partes e relevem as partes que não são tão importantes assim, ou que eu não soube preparar adequadamente, né? O que a gente vê, eu vou tentar já colocar aqui os slides, eu vou usar um conjunto de slides, tá? Para seguir essa apresentação. Tá, né? Então, o tema nosso é interação humano-algoritmo, né? E, assim, se a gente pensar no nosso cotidiano, né? Várias vezes por dia, a maior parte da sociedade brasileira interage com algoritmos, seja via o celular, seja via as diversas máquinas de pagamento, o veículo, né? Então, essas interações todas, muitas vezes a gente vê uma máquina na frente, mas são máquinas controladas por algoritmo. Então, entender quais são as dimensões dessa interação não só interessante, mas importante e relevante, porque, como nós vamos mostrar, muitas delas podem dirigir o interesse, dirigir o comportamento numa direção que, às vezes, nós, como pessoas interagindo, não observamos, tá? Então, assim, esse estudo do comportamento de algoritmos e máquinas, nós visamos esses agentes inteligentes, né? Algoritmos e dispositivos. É importante mencionar que isso faz parte dessa natureza híbrida, que a gente vê mais essa superposição do mundo digital e o mundo físico, né? Já não há mais uma separação tão clara, né? Que caracteriza, inclusive, essas interações de dispositivos, né? Os algoritmos hoje estão amplamente integrados na sociedade, as pessoas interagem com eles sem perceber, né? nas várias atividades do cotidiano. Eles trazem enormes benefícios, mas também eles têm algumas consequências não esperadas e às vezes imprevisíveis e em certos casos, danosas, né? É importante entendermos o papel dos humanos e dos não humanos. Os humanos aqui, os não humanos, os dispositivos e os algoritmos, tá? Em função dessas várias consequências que podem surgir nessa interação, há necessidade de se pensar também em controle e governança desses dispositivos, desses algoritmos, né? E, finalmente, dizer que isso tudo leva para entender esse fenômeno requer uma análise interdisciplinar, multidisciplinar ou transdisciplinar, feito a gente vai ver aqui, para entender o comportamento das máquinas e dos algoritmos, tá? Então, esse estudo que nós vamos fazer aqui, né, ao longo desta cátedra Oscar Sala, né, tem esse espectro de requerer o conhecimento de várias disciplinas. Para localizar a questão, né, cientistas e engenheiros da computação, para analisar os algoritmos, né, eles usam benchmarks e análises teóricas dos limites desses algoritmos, tanto em uso de tempo, em uso de memória, né? Então, para avaliar a complexidade dos algoritmos. Esse tipo de análise feita por os pesquisadores da computação, na engenharia, é extremamente útil para você ter o progresso da área da computação, por exemplo, para avançar para ter algoritmos mais eficientes, algoritmos mais confiáveis, né? E eles permitem justamente essa comparação entre o que existe e os novos algoritmos. Mas a pergunta que eu faria para vocês seria: será que essa forma de analisar o comportamento de algoritmos, máquinas, é suficiente para a sociedade? Ou seja, analisar
o desempenho desses algoritmos em termos de tempo, em termos de uso de recursos computacionais, será que isso é suficiente para a sociedade entender o que está acontecendo? A minha resposta é não. Tá? O estudo do comportamento de algoritmos e máquinas ele tem que ser realizado em diferentes níveis de abstração, dependendo do olhar de quem está analisando. Pode ser um olhar vindo das ciências sociais, os impactos disso nos grupos sociais, um olhar vindo, por exemplo, da área de ciências humanas, da psicologia, como que esses algoritmos modificam ou causam certos comportamentos nas pessoas. Então, tem várias dimensões que nós vamos ver aqui que devem ser analisadas para entender justamente esse comportamento dos algoritmos e máquinas interagindo com os humanos. Tá? Então, assim, os desafios de pesquisa, só para situar vocês, já que é a nossa primeira conversa mais organizada, né? O foco da cátedra IEA USP, Oscar Sala, né, em 2022 e 2023, é o estudo do comportamento de algoritmos e máquinas inteligentes, mas não o estudo como artefatos de engenharia ou computação, mas como uma classe de atores que exibem padrões de comportamento particulares que nós queremos entender na interação com os humanos. Então, o nosso tema é distinto, embora tenha vários pontos em comum com a ciência da computação e robótica, é distinto dessas duas áreas. É também distinto das áreas de ciências sociais e ciências humanas, embora o conhecimento derivado das ciências sociais humanas vão ser referências para entender, principalmente, o comportamento dos humanos interagindo com as máquinas. Tá? Então, é interessante que esse tema, a interação humano-algoritmo, ele se situa entre áreas, e por isso essa característica transdisciplinar. Entre áreas, ele se situa nas partes indefinidas dessas áreas, seja das ciências sociais, seja da computação, e justamente aí é o desafio de vocês, como participantes da cátedra, né, é buscar temas de pesquisa que se encontram entre as disciplinas não ainda definidos, mas cujo estudo pode contribuir para aprofundar o conhecimento sobre essa temática, que é cada vez mais atual, vai ser cada vez mais ampla, porque a tendência nossa, e a gente viu isso durante a pandemia, né? As interações passaram a ser todas feitas no mundo online. Então, entender esse comportamento é fundamental, e eu vou mostrar aqui por quê. Tá? Então, a interação humano-algoritmos envolve várias áreas do conhecimento. Aqui listei algumas delas, né? Ciência da computação e robótica, engenharias, física e matemática, ciências sociais, humanas, sociologia, ciência política, comunicação, ciência da informação, filosofia, design, direito e medicina. Mas, certamente, tem outras áreas do conhecimento que vão ser importantes aqui. Tá? Um ponto ainda também a mencionar é que hoje já se fala muito numa nova disciplina chamada a ciência social computacional. E essa ciência social computacional usa a computação para entender fenômenos sociais, mas usa também os fenômenos sociais para entender o comportamento das máquinas. Isso vai ficar claro ao longo da nossa conversa aqui. Tá? Então, a visão geral do que nós vamos ver aqui hoje? Um comportamento das máquinas isoladamente, das máquinas dos algoritmos, e da interação delas com os humanos. As máquinas e os algoritmos cooperando entre si e interagindo com os humanos. E a cooperação dos humanos através de algoritmos. Tá? Lembrando que algoritmos são, para a nossa conversa aqui inicial, né, receitas matemáticas para manipular informações, e que podem ser tanto determinísticas, quanto podem ser também não determinísticas em função dos dados que são processados. Mas isso nós vamos entrar em mais detalhe mais à frente. Tá? Deixa eu fazer um exemplo. Tá? Essa pessoa, Latânia Sweeney, entrou com o nome dela no Google alguns anos atrás, tá? E fazendo uma pesquisa sobre o nome dela.
ela olhando o nome dela. Tá? E aí a resposta do Google foi Latanya Sweeney, arrested, e depois para entrar com o nome e o estado, tá? E acessar o que o link estava mostrando. Então, esse texto que aparecia como resposta, junto com as respostas do nome Latanya Sweeney, como anúncio, sugeria que Latanya Sweeney poderia ter um registro criminal e os detalhes poderiam ser acessados através do anúncio. Ela, então, acessou o link e viu que não... e o retorno do link, né, da resposta ao link, foi que ela não tinha nenhum registro de prisões. Tá? E aí ela pergunta o seguinte: ao interagir com esse algoritmo, no caso, um algoritmo de busca, mas com vários outros algoritmos interligados, no caso, para a distribuição dos anúncios, né, ela se perguntou, você já foi presa alguma vez? Então, imagine essa questão aparecendo para alguém que entra com o nome dela numa máquina de busca. Já pensou se ela está numa competição por um prêmio, numa competição por uma bolsa, numa competição por um emprego ou numa consulta médica? O transtorno causado por esse tipo de anúncio. Agora, é importante dizer, quem é Latanya Sweeney? Latanya Sweeney é uma mulher negra, professora de Harvard, do Departamento de Governo, uma professora titular, extremamente conceituada, fez o doutorado no MIT, e ela se viu o seguinte: o nome dela, Sweeney, é um nome típico de pessoas negras nos Estados Unidos. Ela tem a sonoridade dos nomes de pessoas negras. E o algoritmo, ao trazer um anúncio desse tipo, causa danos, não só danos emocionais, mas danos concretos, porque se uma pessoa estivesse usando o nome dela, já poderia ter uma outra imagem sobre ela. Então, isso para mostrar que a interação dos humanos com os algoritmos pode ter consequências indesejadas, como nesse exemplo aqui. Tá? Um outro exemplo, cooperando através dos algoritmos. Um exemplo ótimo disso é o caso dos algoritmos de dating, né? de estabelecer as relações afetivas. Né? Então, nos Estados Unidos, a maior parte dos encontros ocorrem através desses algoritmos, né? Desses aplicativos de encontros. Né? E o algoritmo pode ser afinado, ajustado para achar um tipo de parceiro ou outro, não pelo usuário, mas pela empresa, visando pela plataforma que tem esse serviço, visando algum determinado tipo de aumento, por exemplo, das possibilidades desses algoritmos ou de interesses de publicidade. Né? Então, esse é um exemplo em que pessoas cooperam ou se relacionam através dos algoritmos. Tá? Existem também uma outra característica nesse... Eu estou tentando pintar um cenário dessas questões. Tá? Uma outra característica que são os tipos de interação que existem humano-algoritmo. Você pode ter interações intermitentes, quando o humano inicia uma interação, entrando com uma pergunta, com um dado, com uma informação. O algoritmo, aí nesse caso, um algoritmo de inteligência artificial, reage e sugere para o humano uma imagem, um texto, uma música, seja lá o que for. Tá? Então, esse é um tipo de interação. O outro tipo de interação é uma interação contínua, em que você interage com o ambiente de uma maneira contínua. Um exemplo típico é se você tem
desses assistentes inteligentes em casa, Alexa, Siri, e você conversa para, solicita, né? Então, as entradas para esses algoritmos são contínuas, né? E os algoritmos vão respondendo, o usuário pode reagir ou não, ou ignorar, tá? Mas isso vai ficando cada vez... Bem, esse caso aqui é importante, esse segundo caso das interações contínuas, porque imagina que você está dirigindo um veículo, você está num veículo autônomo, né? Um veículo operado por algoritmos e por alguma razão você quer mudar o rumo, quer alterar, então você vai interagindo com os algoritmos que controlam esse veículo, né? Isso também vai ficar cada vez mais frequente com o fato de você ver essa distribuição de dispositivos inteligentes nas casas, né? Sejam do tipo Alexa, sejam daqueles dispositivos que controlam a iluminação, controlam os equipamentos de segurança. Então, isso vai tornando-se cada vez mais comum. E um terceiro tipo de interação é aquela em que o ambiente é capaz de perceber o usuário e o ambiente inicia uma interação. Por exemplo, um ambiente onde há sensores de segurança e, de repente, os sensores percebem alguma coisa e chamam o usuário e dão uma mensagem que o usuário pode responder ou pode não responder. Tá? Então, de novo, a gente vai vendo que as formas de interagir entre os humanos e os algoritmos vão se expandindo, não mais aquela interação discreta, né? Uma pergunta, uma resposta, mas uma interação contínua ou interações que são iniciadas pelos próprios algoritmos. Tá? Ainda nessa construção dessa imagem humano-algoritmo, é importante observar também que os algoritmos têm uma certa admiração as respostas dos algoritmos, a atuação dos algoritmos, exercem uma certa admiração nas pessoas, nos humanos, né? Então, uma pesquisa publicada recentemente, né, mostra que, por exemplo, a influência social por meio de mídias sociais para avaliação online, para essas avaliações que você faz, o review, a resenha, que você dá a sua opinião, né? É um fator que acaba sendo importante para a tomada de decisão, se compra um produto, se vai numa viagem, se pega um roteiro de trânsito, né? E em 3 experimentos que foram devidamente registrados e especificados, os experimentos mostram que as pessoas confiam mais nos conselhos dos algoritmos em relação à influência social do que no conselho vindo das pessoas que manifestaram opinião sobre aquela pergunta, né? O primeiro experimento deles era dado uma imagem com muitas pessoas, né? A pergunta é quantas pessoas tem nessa imagem? Então, humanos respondiam isso, formavam lá uma opinião, né? E os algoritmos também identificavam isso. E aí a confiança na resposta dos algoritmos foi maior do que das pessoas, né? Um ponto que eu não mencionei nessa figura aqui é que tanto esse tipo de interação contínua como esse tipo de interação iniciada pelo algoritmo, pode ter também efeitos que precisam ser entendidos, como, por exemplo, diminuição da autonomia das pessoas. Tá? Se um determinado robô cuida de uma pessoa e vai definindo quais são os próximos passos dessa pessoa, uma pessoa com alguma deficiência, né? Tem que saber até onde vai a autonomia, a agência da pessoa e a autonomia e a capacidade de modificar essa decisão individual
feita pelo algoritmo ou pelos dispositivos. Tá? Então, a motivação para esse nosso estudo aqui, eu organizei em 3 pontos. A ubiquidade, tá? Os vários tipos de algoritmos que operam na sociedade com a crescente atuação no cotidiano. A complexidade desses algoritmos, das interações entre eles e os humanos, tá? Que a gente quer entender mais, de modo a proteger contra discriminações, garantir os direitos humanos, os direitos humanos. Tem vários aspectos que vocês vão ver aqui na nossa conversa que vão nessa direção. E o impacto, tá? Em função da onipresença e complexidade, é preciso entender os efeitos e consequências da presença dos algoritmos, tanto efeitos positivos quanto negativos. Tá? Então, olha aqui, na ubiquidade dos algoritmos. Aqui eu tenho 4 categorias aqui. A influência dos algoritmos nos sistemas políticos, na democracia, tá? Os algoritmos nos equipamentos cinéticos, né, que tem movimento, que tem força, que tem, no caso, veículos autônomos e dispositivos, armas autônomas, né, operadas por algoritmos, né? Em mercados econômicos, a parte de negociação em bolsas através de algoritmos, formulação e determinação de preços e aspectos cada vez mais presentes na sociedade, como as relações afetivas, né, online dating, os robôs conversacionais que são usados para interagir com crianças e pessoas mais velhas, né? Então, vamos ver especificamente alguns desses casos e alguns exemplos concretos, tá? Muitos de vocês talvez tenham esses pequenos alto-falantes que você conversa com microfones alto-falantes, né, localizados em casa, em que você, seja o Alexa, seja o Google, seja a Siri, né, onde você tem algo funcionando da seguinte maneira. Você aqui, a moça ou o rapaz, pede para tocar uma música, tá? Esse dispositivo, então, recebe esse comando de voz e tem aqui algoritmos que traduzem do texto falado para o texto em palavras escrito. Tá? Então, ele converte o som para texto. Tá? Esse texto, então, é usado para gerar um comando que vai fazer em linguagem natural, que vai, então, consultar uma grande base de dados para retornar com a canção, por exemplo, solicitada, com a música solicitada. E o retorno da resposta que pode ser codificada, depois há um processo de transformação para a linguagem natural, isso aqui então, enviado para esse algoritmo que converte de texto para voz. Tá? O interessante, pode ser extremamente útil eventualmente até para comandar operações de trabalho, pode ser também algo preocupante em termos de exclusão. Então, no Reino Unido, para diminuir custos operacionais. Bem, então, no Reino Unido, né, estavam substituindo servidores públicos por esses servidores, por esses assistentes inteligentes para atender as questões do público, né, numa tentativa de reduzir custos. Provavelmente a gente vai ver isso aqui cada vez mais também, a gente vê com as empresas, com os call centers. Né? Mas o interessante também de observar é que nessa conversão, por exemplo, de voz para texto, ou qualquer um outro desses algoritmos aqui, pode haver, por exemplo, efeitos de discriminação, como, por exemplo, racismo. Tá? Uma outra pesquisa mostra o seguinte,
que no reconhecimento de fala automático, né, há disparidades raciais. Então, aqui, os pontos vermelhos representam pessoas negras falando, e os pontos azuis, pessoas brancas. Tá? E aqui, essa métrica que indica erros, tá? Para compreensão. E nos vários algoritmos de reconhecimento de fala, seja da Apple, da IBM, da Google, da Amazon, da Microsoft, isso que foi publicado num periódico importante americano chamado Proceedings of the National Academy of Science, mostra a diferença no tratamento de voz de brancos e negros, na compreensão dos comandos falados. Tá? Então, a gente tem aqui algo simples, mas que, nos vários algoritmos que compõem, pode gerar sinais ou de discriminação ou de racismo. Eu trabalhei com alguns colegas em Fortaleza, na Unifor, né? E eles conduziram vários experimentos com grupos de pessoas, né, de diferentes níveis de escolaridade, tá? Desde pessoas semi-analfabetas, ou com ensino médio, ou com tendo ensino superior completo. E a gente percebeu, nos vários experimentos, que a dificuldade de interação desses algoritmos, por exemplo, com pessoas semi-analfabetas, principalmente não só no entendimento das palavras, mas na compreensão dos comandos, na organização das frases que levavam ao comando. E isso acabava causando um tempo maior para as pessoas semi-analfabetas, né, concluir a tarefa. Se nós imaginarmos que cada vez mais esses dispositivos baseados em inteligência artificial vão interagir com as pessoas, isso pode ser, e as interfaces de voz também vão ser cada vez mais usadas, isso pode levar a uma exclusão, tá, dessas pessoas, ou que que têm um nível educacional menor, né, um nível de escolaridade baixo ou ausente, né? Ou pessoas, por exemplo, com certos sotaques regionais que também a gente verificou a dificuldade na compreensão. Outro ponto interessante é que, de novo, se esses dispositivos e algoritmos que fazem a interação com humanos vão cada vez mais estar presente no dia a dia da sociedade, né, tem que haver uma preocupação com a inclusão, que eles sejam capazes de incluir em função de gênero, de raça, de orientação sexual, de idade, enfim. Mas esse aqui é um artigo que saiu na Science, mostrando essa preocupação com vários robôs nos Estados Unidos. Tá? Então, esse artigo aqui aponta, né, essa necessidade de que as interfaces entre homem e máquinas, né, devem permitir os humanos controlarem essa interface para evitar essas situações de exclusão ou de uma característica da população, né? E aí um exemplo mostrado claro é a questão do reconhecimento facial, né? Que ele acaba sendo muito mais preciso com pessoas brancas do que com pessoas de nível de cor parda ou negra, tá? E principalmente com gênero também. E aí tem cada vez mais essa preocupação de que os algoritmos, né, têm uma dificuldade, o projeto dos algoritmos, os algoritmos em operação, podem levar a injustiças em termos de exclusão das pessoas,
a discriminação ou racial, ou de gênero, ou de idade, né? Um exemplo recente para vocês verem como isso... Por exemplo, porque é importante observar que esses algoritmos vão expandindo pela sociedade, né? Você tem certos algoritmos que passam a ser usados por determinados produtos, que, por sua vez, passam a ser usados por outros produtos, e essa cadeia vai se expandindo. Um artigo recente do Washington Post mostrou que os robôs treinados com algoritmos típicos de inteligência artificial, na verdade, eles usam uma linguagem de software aberto, disponível publicamente, e mostram que esses algoritmos esses robôs operados por esses algoritmos, acabaram mostrando um comportamento racista e sexista. Então, por exemplo, esses eram robôs virtuais, quer dizer, tem uma plataforma que simulava os robôs, programados com um algoritmo popular de inteligência artificial para selecionar bilhões de imagens e legendas para essas imagens, né, e associar isso a respostas a perguntas feitas para o robô, ou comandos feitos para os robôs. E, repetidamente, esses robôs responderam a palavras como dona de casa e zelador, escolhendo blocos de imagens com mulheres e pessoas de cor. A pesquisa que foi publicada num artigo, numa conferência científica, relata que eles não descobriram as razões disso ainda, porque na construção desse robô havia um conjunto muito grande de imagens, bilhões de imagens, que tinham praticamente imagens de todas as diversas populações. E a dúvida era como que isso levou a comandos que tinham respostas ou sexistas ou racistas. Tá? Outra questão que também, às vezes, passa despercebida para a maior parte de nós, é a questão da formulação de preços por algoritmos. Tá? E esse que recente, por exemplo, semana passada, né, mostrando que em muitos serviços online de comércio, né, a formulação do preço ocorre naquele instante em função de variáveis do momento, como o preço em concorrentes, tá? Como a demanda naquele momento por aquele produto, e o resultado pode ser que o preço seja aumentado em função disso. Então, não se tem claramente, primeiro, os consumidores não têm essa percepção. Segundo, essa percepção pode ser negativa aos consumidores. E terceiro, não tem nenhuma regulação sobre isso. Então, assim, sumarizando até aqui, eu mencionei que nós temos esse objetivo desse estudo transdisciplinar do comportamento das máquinas interagindo com os humanos, né? Então, você tem aqui elementos de engenharia e computação, elementos que vêm das ciências sociais e humanas para compreensão do comportamento das pessoas, né? E o comportamento conjunto das máquinas e das pessoas. Tá? Então, você tem aqui práticas de engenharia, você tem aqui estruturas de avaliação de comportamento já formuladas e estabelecidas por ciências sociais e ciências de sociologia, e aí entender essa compreensão, e eu vou mostrar como que essa interação afeta ambas as partes, às vezes de maneira não previsível ou não intencional. Tá? Isso também fica cada vez mais relevante quando as interações começam a acontecer entre os humanos e os robôs. E aí a gente só imaginava, algum tempo atrás,
aqueles robôs enormes de fábrica, mas não. Você tem essa interação em veículos autônomos, você tem essa interação com dispositivos médicos, né? E a questão que se coloca agora é como ter a garantia de que essa relação robô e humano segue certos padrões de segurança e estabelece uma confiança mútua entre os dois, tá? Entre o lado humano e o lado dos robôs. Então, por exemplo, né, quando e aqui estão vários exemplos que acontecem da interação das pessoas, dos humanos com robôs, né? Seja nos veículos, seja nas salas de cirurgia, com operações assistidas por robôs, né? E a questão é, quando essa interação envolve um controle compartilhado entre humanos e robôs, é igualmente importante pensar na ideia de que os humanos confiam nos robôs e também a noção de até quando os robôs confiam nos humanos. Então, essa relação é que tem atraído a atenção para se estudar esse comportamento conjunto humano-robôs que cresce hoje em várias aplicações na sociedade, né? Então, nós estamos chegando nesse ponto aqui, onde nós temos formas de entender os diferentes níveis de interação entre humanos e robôs, tá? Ou humanos e algoritmos. Eu posso ter um algoritmo ou uma máquina interagindo com uma única máquina interagindo com usuários. Eu posso ter um conjunto de algoritmos ou de máquinas comunicando e colaborando, interagindo com os usuários. E eu posso ter um conjunto inteiro onde algoritmos e robôs comunicam entre si e comunicam com os usuários e com as pessoas e sofrem a interferência das pessoas no próprio comportamento. Então, vamos ver, vai ficar mais claro isso daqui a pouquinho, tá? Então, cada um desses domínios, máquinas e algoritmos e humanos, influencia o outro lado da interação, tá? Então, vamos ver aqui. O comportamento individual de algoritmo e máquina é a caracterização do algoritmo específico, comparando ele com outros algoritmos, com outras máquinas, para resolver uma determinada tarefa. O comportamento coletivo desses algoritmos e máquinas interagindo com humanos é o estudo do comportamento desse conjunto, colaborando e interagindo entre eles. E uma das inspirações ou dos modelos usados para essa compreensão são coletivos naturais, como enxames de insetos, bando de pássaros ou de peixes, tá? E isso já ocorre muito, por exemplo, nas negociações chamado algoritmo trading, que são as transações nas bolsas de valores de compra e venda, que são controladas por robôs, tá? Ou por bots, né? São algoritmos, né? Implementados por software, né? Que operam autonomamente, comprando e vendendo em escalas de tempo de milissegundos, tá? Só uma curiosidade aqui, para se atingir essas escalas de tempo cada vez menores, algumas empresas instalaram os seus data centers próximos da Bolsa de Valores, fisicamente próximos da Bolsa de Valores de Nova York, para que o tempo de transmissão fosse o mínimo possível, e porque as operações e as disputas são feitas nesses milésimos de segundo, tá? E o comportamento dos sistemas híbridos, que envolvem humanos e algoritmos, cada um interagindo e influenciando os outros. Isso está ligado ao que são chamados sistemas sociotécnicos, tá? Que se referem a algo maior do que os sistemas de computação. Refere-se a pessoas, individualmente, em famílias, no trabalho, em comunidades, como membros da sociedade, que interagem e são afetadas por sistemas computacionais, algoritmos e máquinas, ligando características humanas a esse mundo material, técnico-social, e cada um influenciando o outro. Eu vou dar os exemplos disso para ficar mais claro, tá?
Então, nesses níveis de interação, os algoritmos influenciam o comportamento humano. Por exemplo, né, quando você começa a fazer as consultas e confiar nas máquinas de busca, né, a capacidade de avaliação do humano é relegada, né, a uma certa complacência e acaba adaptando a esse comportamento humano, ou seja, as crenças podem ser influenciadas por esses algoritmos de máquina de busca, algoritmos de recomendação. Um bom exemplo, né, o Netflix influenciando o tipo de gosto por filmes e séries que as pessoas têm, né, que acabam sendo, ou no YouTube, as recomendações do YouTube. Tá? Então, aqui algumas questões associadas a isso. Como os robôs em escolas e hospitais podem alterar o desenvolvimento humano, né? As crianças, hoje em dia, desde cedo, interagem com, por exemplo, com o YouTube. No entanto, no YouTube tem uma série de publicidade que está embutida nos próprios vídeos, que tem sido questionada por muitos por estimular o consumo. Tá? E isso, então, vai formando na audiência de crianças, né, esse estímulo pela aquisição de bens, brinquedos, né? Tem vídeos no YouTube que são extremamente populares, que são só crianças abrindo embalagens para ver o que tem dentro da embalagem. Tá? Muitos deles são propagandas pagas, mas são disfarçadas dentro dos vídeos. Tá? Qual o potencial das máquinas para alterar o tecido social de maneiras mais fundamentais? A gente tem visto isso no Brasil desde as eleições de 2018, através da circulação, disseminação de fotos falsas, vídeos, misinformação. Vimos isso numa escala enorme durante a pandemia. E, ainda dentro, assim, algoritmos influenciam o comportamento humano, como governos podem usar algoritmos para alterar a natureza da democracia, responsabilidade política e transparência ou participação cívica em eleições. São situações que nós temos visto o tempo todo aqui no Brasil, desde 2017, 2018 para cá. Mas os humanos também podem influenciar os algoritmos. Tá? Essa influência pode ser direta, através dos engenheiros de software alterando algoritmos, através do tipo de dado usado, ou do tipo dos arquivos de treinamento, dos datasets de treinamento, mas pode ser também influenciado indiretamente por humanos. Tá? Um exemplo interessante, né, assim, foi muito noticiado na imprensa, uns 2 ou 3 anos atrás, um artista que colocou um número muito grande de celulares num pequeno carrinho de mão e começou a andar com esse carrinho de mão em algumas ruas numa cidade alemã, para ver como que isso influenciava o tráfego gerado pelo Waze e pelo Google Maps. Tá? E também a gente observa, e aí tem relatos aí de análise, por exemplo, né, como que as pessoas buscam alterar o comportamento dos algoritmos naquele conflito, nas manifestações de Hong Kong. As pessoas usavam aquela chamada, né, dos guarda-chuvas amarelos, né? Várias pessoas usavam certos tipos de máscara ou de maquiagem para alterar a percepção do reconhecimento facial dos algoritmos. E nesse caso, são mais algo que é chamado de resistência algorítmica, como que as pessoas, já que não existe uma regulação, como que elas resistem aos algoritmos. Tá?
E, finalmente, aqui os sistemas sociotécnicos, tá? É a coexistência de humanos e algoritmos e sistemas híbridos complexos. Então, por exemplo, comportamentos que caracterizam as interações homem-máquina, cooperação, competição e coordenação. Como preconceitos humanos se combinam com algoritmos para alterar emoções ou crenças. Por exemplo, né, muitos algoritmos, ao perceberem, por exemplo, que certos indivíduos têm uma determinada orientação política, por exemplo, ou uma orientação religiosa, começam a colocar mais informação para esses indivíduos que reforçam essa crença política ou religiosa, né? Isso a gente vê nos fenômenos de radicalização. Como tendências e modismo combinam com algoritmos para facilitar a disseminação de informações, eu vou mostrar como padrões de tráfego podem ser alterados por algoritmos, né? Em certas cidades, principalmente nos Estados Unidos, cidades pequenas, a população tem resistido aos algoritmos do Waze e desses de definição de trajeto de veículos, né? Porque começam a alterar, os algoritmos começam a mandar mais trânsito por ruas que eram pouco utilizadas e apareciam, então, com percursos mais rápidos. E isso altera o trânsito da cidade, levando a certos acidentes ou problemas, e aí eles começam a bloquear as estradas para alterar o comportamento dos algoritmos. Tá? A automação do trabalho humano por robótica é orientada por software. Máquinas e algoritmos podem aumentar a eficiência de um ser humano na cirurgia robótica, ou máquinas e algoritmos podem substituir humanos com transporte sem motorista ou entrega de encomendas com certos veículos autônomos. Né? Então, essas relações vão ficar claras com o que eu vou mostrar aqui agora. Primeiro, então, há uma relação de feedback entre as pessoas, os indivíduos, os humanos e os algoritmos. Tá? Em 2010, os investidores perderam bilhões de dólares em alguns minutos devido ao feedback de algoritmos que operam no mercado de ações de alta frequência, chamado flash crash. O feedback pode vir de uma pessoa ou de 1 milhão ou de milhões de pessoas. Então, o que acontecia, né? Esse algoritmo aqui percebia que estava havendo uma determinada venda de ações e identificava isso como um sinal de que isso iria levar a uma queda acentuada do valor daquelas ações, passava isso para os operadores desse tipo de serviço e eles acabavam indo nessa direção, forçando a algo que não era real e que acabava levando aos prejuízos aqui. Tá? Esse feedback pode também ser usado como, por exemplo, em prol de certos movimentos sociais ou políticos, por exemplo. A disseminação dos hashtags de Black Lives Matter foram muito importantes para criar movimentos de pressão nos Estados Unidos, movimentos cívicos, né? Então, há padrões que ficam claros, eu vou mostrar quais são, de impacto no feedback dessas interações humanos-algoritmos. Tá? Então, por exemplo, como evitar o feedback que amplifica injustiça, indiscriminação e desinformação. Quando se queixa, né, quando a sociedade começa a mostrar a insatisfação com a disseminação de notícias falsas nas plataformas de redes sociais, né, os argumentos são, mas as redes não alteram, não geram o conteúdo é gerado pela própria sociedade, mas essas redes e os algoritmos que fazem o controle do chamado newsfeed, né, ou do timeline, eles começam a dar certas prioridades ou visibilidades a
por exemplo, mensagens, notícias que têm mais atenção e que vão acabar engajando aquela pessoa por mais tempo naquela interação. Tá? Então, vamos mostrar como que isso acontece. Tá? Antes de chegar lá, alguns padrões interessantes de feedback. Reforçando, quando a pessoa se preocupa com feedback personalizado, que reforça crenças e comportamento. Então, isso, uma das consequências é levar, às vezes, a uma radicalização ainda maior. Um outro efeito que é seguido, que tem se identificado nos algoritmos, é o efeito manada. Tá? Quando uma mensagem é amplificada e disseminada pelos algoritmos e acabam viralizando e podem levar à disseminação de notícias danosas. Por exemplo, aconteceu em exemplos trágicos na Índia e também no Mianmar, com aquele grupo de Rohingyas, um grupo muçulmano que vivia no Mianmar, em que havia as mensagens mostrando que eles, falsas, mostrando que eles iriam causar ameaça à vida dos não muçulmanos, levou à morte de várias pessoas. Tá? Suprimindo, algoritmos que podem aprender a suprimir ou esconder mensagens. Por exemplo, né, uma das queixas e estudos mostraram isso, né, alguns anos atrás, é que os sistemas de anúncios só mostravam as melhores oportunidades para homens, não para mulheres. Tá? Outro tipo é agrupando, quando algoritmos agrupam pessoas em grupos de acordo com padrões online. Um exemplo interessante é que, em alguns serviços de comércio eletrônico, eles agrupavam os usuários que estavam acessando via Mac, né, via dispositivos Mac ou via Windows, e aumentava o preço para os usuários que chegavam via Mac. Tá? Dividindo também, o feedback do humano pode dividir ainda mais as sociedades em grupos, definindo quem recebe que tipo de informação. Tá? Ou otimizando, que são os algoritmos de precificação, que podem, que eu mostrei, reforçar alguma justiça econômica quando orienta as pessoas para um comportamento que beneficie outras pessoas contra seus próprios interesses, mas isso não fica claro para as pessoas interagindo. Nós já estamos acabando, sei que é longo, mas esse diagrama aqui mostra como que o processo de disseminação de informação nas plataformas, genericamente. Tá? Então, você tem 3 conjuntos aqui de atores. Você tem os humanos, que têm suas ações, você tem os algoritmos, que é o que nós estamos falando, e você tem a estrutura de redes. Tá? Eu coloquei, para ver como que as informações disseminam, eu coloquei essas estrelinhas amarelas em ações tomadas pelos algoritmos para disseminar um determinado conteúdo. Então, quais são essas ações? Por exemplo, os algoritmos dão forma ao que os usuários veem. Tá? Quais as opções que eles podem utilizar. Então, o controle, por exemplo, do newsfeed, no caso do Facebook, o controle do Instagram ou o controle do timeline do Twitter é controlado por um algoritmo, que tem objetivos, como, por exemplo, maximizar a permanência da pessoa, o engajamento da pessoa com a plataforma. Tá? Uma outra. Então, aqui ele vai definir o que é passado para o humano, tá? Em termos das mensagens. Aqui, o algoritmo determina quais são as contas, tá, que o usuário vê, tá? Ou seja, quais são os amigos, né, e usa esses amigos em função do perfil criado pelo usuário para determinar outros amigos, por exemplo, para alterar essa estrutura de rede aqui, sugerir pessoas, colocar em evidência certas pessoas. Tá?
de novo, aqui também o algoritmo determina quais são as contas, tá, que são vistas no newsfeed ou no timeline, né, e que são recomendadas pelo algoritmo. Então, o algoritmo pode atuar para, por exemplo, dar maior visibilidade a um certo tipo de conteúdo. Tá? Como que os usuários podem agir? Os usuários também agem e influenciam o algoritmo, porque ao, por exemplo, indicar um like, ou fazer um retweet, ou fazer um repost, o usuário informa ao algoritmo como ele está vendo aquele conteúdo. Então, tem essa operação aqui. Tá? Algumas ações dos usuários também estruturam a rede que ele está conectado. Por exemplo, se ele começa a ler mais posts de uma determinada amiga, por exemplo. Então, o valor daquela amiga na estrutura de rede passa a ter um outro peso, e o algoritmo também usa esse tipo de informação. Então, dessa maneira, é que as informações são disseminadas na rede, ou pela ação humana, ou pela estrutura da rede, ou pelos algoritmos. Né? Uma das perguntas que faz é o seguinte: para minimizar a disseminação de desinformação, aonde que deve ser feita uma atuação maior? Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo concreto aqui. Logo depois da eleição de 2018, o WhatsApp fez uma mudança. Ele reduziu o número de amigos que uma pessoa pode ter, e reduziu também o número de vezes que pode fazer o forward, o encaminhamento de uma determinada mensagem. Né? Então, ele começa a mostrar certas modificações nessa estrutura de rede para limitar, por exemplo, a disseminação. Alguns países têm questionado se esses algoritmos não deveriam ser regulados, tá? Como, por exemplo, esse objetivo de maximizar o engajamento ser revisto. Tá? Então, aqui mostra como que os algoritmos interagem com humanos e podem levar a objetivos ou a consequências não desejadas. Tá? Enfim, só agora é a última parte, alguns poucos minutos. Governança. Eu estou mostrando como que os algoritmos atuam nas relações com humanos, quais são consequências positivas e também consequências negativas, né? E a pergunta é: o que a sociedade pode fazer para isso? Então, eu cito aqui esse livro aqui do Norbert Wiener, em que ele enfatiza que o perigo da máquina para a sociedade não vem da máquina ou do algoritmo em si, mas do que o homem faz dela. Tá? Então, consequências de tudo isso nós estamos vendo. Vigilantismo por governos e empresas, vieses raciais e de gênero, anúncio direcionado com perfis questionáveis, contratação de candidatos a empregos com viés, reconhecimento facial, decisão sobre benefícios sociais e crédito, né, os chamados créditos de score, né, são usados para permitir ou não uma determinada operação financeira. Então, são todas ações executadas por algoritmos e por humanos. Tá? E aí vem a questão da sociedade. Como que ela atua nisso? Através dos processos de governança digital. A governança digital é a prática de estabelecer e implementar políticas, procedimentos e padrões para o desenvolvimento, uso e gerência nesse universo conectado, que esse autor chama de infosfera, né? Ou, por exemplo, nessa outra definição aqui, a governança, a capacidade de múltiplas instituições nesse mundo digital governar de maneira legítima, inclusiva e segura o uso dos chamados os recursos comuns do espaço digital para produzir serviços sustentáveis, políticas públicas implementadas por governos e empresas. São 3 questões aqui essenciais que nós vamos, ao longo do curso, estudar. As estruturas de governança dependem dos processos de tomada de decisão. Um exemplo interessante e típico é o processo de tomada de decisão do CGI,
que é sempre a busca de um consenso num grupo multissetorial. A responsabilização e transparência e a coordenação dos agentes envolvidos nisso. Quando a gente fala em governança, uma visão integrada vai ser: você tem governança da internet propriamente dita, que é o CGI historicamente tem feito, mas você tem a governança de dados, a ligação disso à proteção de dados pessoais, a governança dos mecanismos de cibersegurança ou dos dispositivos de internet das coisas. Então, tem que pensar numa combinação desses dispositivos. E agora também essa governança de robôs. Quais são as regras para essas interações e para essas ações entre robôs, algoritmos e humanos, né? E lembrando que nós estamos no Brasil, parte do chamado Sul Global, e sabendo que as plataformas não atuam da mesma forma no hemisfério norte, nos Estados Unidos ou na Alemanha, que atuam no Brasil. Tá? Daí a necessidade de se pensar na governança como mecanismos ajustados à cultura brasileira, à legislação brasileira, né? No Sri Lanka e Mianmar, o Facebook manteve posts, né, que contribuíram para a violência, principalmente nas questões religiosas e étnicas com grupos muçulmanos, né? Interessante que a jornalista Patrícia Campos Melo, né, da Folha, que tem aquele livro sobre a desinformação, né, ela tem falado sobre isso em várias palestras nos Estados Unidos e na Europa, né, que, por exemplo, recentemente nós mostramos uma história que o presidente Bolsonaro tinha violado várias regras de conteúdo do Facebook para a disseminação de notícias da Covid, tá? E em 2000 e essas violações não foram colocadas nos links dessas notícias ou desses vídeos, tá? O mesmo não ocorria com o Trump. Então nós pensamos que diferentes padrões para as políticas de moderação de conteúdo existem e são aplicadas, né, observadas diferentemente, dependendo do tipo de país, tá? Da importância do país e do poder político desses países, né? Então, daí a necessidade de que essas questões de governança, que são uma resposta da sociedade a esse avanço digital, e aí representar tudo que eu mostrei aqui dessas interações, isso tem que ser feito aqui no Brasil, sabe, também. Quer dizer, e aí compatibilizado globalmente. Um artigo, para encerrar, um artigo que eu fiz com um colega do Berkman Klein Center, é pensar os futuros mecanismos, formas de governança digital. Tá? Esse artigo foi publicado recentemente nessa Communications of ACM, e os pontos são: nós propomos a criação de espaços interconectados globalmente para uma experimentação, para usar a imaginação interdisciplinar, para construir as condições necessárias para avaliação e para buscar novas formas de governança. Eu acho que esse espaço que nós estamos tendo aqui no IEA, com a cátedra Oscar Sala, né, é exatamente esse espaço que nós idealizamos ao pensar esses pontos aqui. Nós precisamos de pesquisa que traga diferentes áreas da ciência, incluindo ciência da computação, direito, economia, ciência política, ciências ambientais, e investimentos para pensar novas formas de governança digital. Tá? E aí, ressaltando que é preciso investir não somente na inovação tecnológica, mas na inovação da governança digital. Para concluir, esse espaço que nós estamos começando aqui hoje, de estudo e discussão interdisciplinar aberto, é o espaço adequado para nós evoluirmos nessas questões de governança digital do ponto de vista de um país situado no hemisfério sul, e frente a esse avanço com consequências positivas e negativas da expansão digital. Muito obrigado, gente. Era isso que eu queria mostrar.
Se a sua participação foi uma grande aula, professor Virgílio. Todo mundo gostou, todo mundo aqui no chat. Tem muitos pontos que nós temos que trabalhar para conhecer, que eu também estou conhecendo ao estudar, sabe? E aí Ótimo. eu conto com a colaboração e a expertise diferente de cada um de vocês aqui desse grupo. Tá ótimo. Tá obrigado, bom? Magali. Obrigado. Imagina. Obrigada a todos. Obrigado, Sérgio.